alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. Aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Prima e a TV São José e ao vivo para levar a todas e todos telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra e na voz do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Este sempre é um momento de muita inspiração, de reflexão, de oração, de abrir os nossos horizontes para elucidar, para trazer mais conhecimentos, quem sabe, para tantos telespectadoras e telespectadores, e mesmo também para aclarar certas dúvidas de algumas pessoas. É bom também para valorizar nosso espírito, dando-lhe o valor merecido e cultivá-lo como ele se sentirá mais seguro e mais feliz, tendo sem dúvida nenhuma esta mensagem provinda, sem dúvida nenhuma também com inspiração e com as luzes do Divino Espírito Santo. E com o Salmo 33, reflitamos a bondade e a generosidade de Deus e de Cristo Jesus. E procuremos em nossa vida imitar esta mesma bondade e generosidade de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus, onde nós lemos e procuramos meditar. Provai e vede quão suave é o Senhor Deus. Aliás, em todas as missas deste domingo que passou, que nós ouvimos este mesmo salmo e também este cântico. Provai e vede como o Senhor Deus é bom. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, os ímpios, para da terra apagar a sua lembrança. E Deus quer sempre olhar com muito carinho, com muita atenção, em favor dos justos. E por isso podemos, à semelhança de Cristo Jesus, procurar sempre realizar o bem na nossa vida. E todo o bem que é realizado na nossa existência, nós um dia teremos a recompensa. Aliás, já aqui nesta vida, porque o bem que nós fazemos aqui, Deus já nos vai recompensando aqui, e especialmente na eternidade. E assim procederam os santos. Assim, por exemplo, hoje celebramos um grande apóstolo, São Bartolomeu. Após a ascensão do Cristo Jesus, nos diz a tradição que ele foi lá para a Índia, e lá ele foi sacrificado, ele foi martirizado, e lá eles procuravam, os pagãos, procuravam esfolar, tirar o couro da pessoa, no caso aqui de São Bartolomeu. Podemos imaginar quanto sofrimento ele não passou, mas hoje ele se sente feliz na eternidade. E
veja bem, eternidade. Por mais que a pessoa viva aqui 100 anos, 110 anos, é uma existência, sem dúvida nenhuma. Mas o que é 100 anos em comparação da eternidade? Suponhamos, por exemplo, São Pedro, São Paulo, dois mártires, grandes evangelizadores. São Pedro, o primeiro Papa, e São Paulo, aquele que na estrada de Damasco, Cristo Jesus lhe deu uma grande graça, de um grande perseguidor dos cristãos, ou seja, de Cristo. Jesus o renovou, o transformou num homem novo, num homem de graça, num grande evangelizador que deu a vida, como São Pedro, em Roma, por amor ao Cristo Jesus. E vejamos, no ano 67, sob o imperador Nero, e já passaram-se quase 2000 anos, e isso ainda nem é eternidade. Eternidade são milhares e milhares e milhares de anos. Então, a felicidade, por isso vale a pena lutar nesta vida, procurar fazer o bem, a semelhança de Cristo Jesus e a semelhança de tantos santos conhecidos nossos, sem dúvida nenhuma. Por que conhecidos nossos? Porque nós conhecemos algumas pessoas destas. Eu, por exemplo, conheci e tive a graça de cumprimentar, por 4 vezes cumprimentar, o Papa São João Paulo II. Mas quantas pessoas, por exemplo, talvez ainda uma outra pessoa ainda vive, que conheceu Santa Paulina? Quantos outros conheceram, por exemplo, a Irmã Dulce dos pobres, essa religiosa tão delicada, tão simples, tão frágil, mas uma grande santa. E assim tantos outros santos. O padre Anchieta, por exemplo, o padre São João Galvão, e quantos já no Brasil, santas e santos. E assim nós temos os santos de hoje: São Bartolomeu, apóstolo, Santa Emília, Santa Maria Micaela, Santo Alduíno, Santa Áurea e São Eutico. E eu também me propus a sempre, em cada reflexão minha aqui, em cada meditação, ou seja, em cada oração, em cada colocação aqui e mesmo em cada oração, apresentar uma passagem da palavra de Deus ou do seu Filho Cristo Jesus, e para nós refletirmos um pouco um versículo. E o versículo de hoje que vamos colocar aqui é extraído do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, onde nós lemos: derramarei, veja que passagem bonita esse versículo, derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão todas as vossas imundícias, e de todas os vossas abominações. Então, essa água pura nos purificará das nossas maldades, das nossas imundícias, das nossas abominações. E continua ainda Deus dizendo: dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Uma renovação que Deus colocará dentro de nós, um espírito novo, um coração novo. O que quer dizer um coração novo? Um coração que, se antes ele estava apaixonadíssimo por tanta miséria, por tanta luxúria, por tanta ingratidão, por tanto ódio, agora um coração transformado, um coração
diferente, um novo espírito. E Cristo Jesus, lemos em Mateus capítulo 18, está bem claro, em Mateus capítulo 18, versículo 20, o que é que nós encontramos? Já encontrei aqui, onde diz a palavra de Deus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estarei também ali presente. Então, Cristo Jesus quer se fazer presente onde estão algumas pessoas, 2, 3 ou mais reunidos, mas note bem, em nome de Cristo Jesus. Ali, Cristo Jesus estará presente. Todos sabemos e conhecemos o adágio que nos diz, o adágio, ou seja, o provérbio: ninguém ama o que não conhece. E nós vamos agora, diversas pessoas pediram para Pedro, a gente participa da Santa Missa todos os finais de semana, ou muitos participam também diariamente, mas nós gostaríamos de ter uma maior explicação da Santa Missa, para podermos participar com mais fé, com mais devoção. Então nós vamos procurar fazer algumas reflexões nossas, falando sobre e explicando a Santa Missa. Então, ninguém ama o que não conhece. Você, ou seja, muitos que aqui estão em sintonia comigo neste momento, têm um relativo conhecimento da oração, das orações, que é a Santa Missa. Não existe nenhuma oração superior à Santa Missa. Por que a Santa Missa é tão importante? Porque ali não somente estão 2, 3, ou 15, ou 20 pessoas, mas estão ali 50, 100 ou mais, ou até milhares de pessoas. E estão presentes ali também o que preside a Santa Missa, que é o presbítero, que é o sacerdote, que teve esta vocação para o sacerdócio. Aliás, se você abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 5, diz claramente a palavra de Deus que ninguém procure usurpar, procure ocupar esta função de celebrante se não estudou, se não tem a vocação, se não foi ordenado presbítero. Então, está ali também o sacerdote, junto com a comunidade, uma pessoa especialmente ministro de Deus. E ainda mais, na consagração, quem se faz presente igualmente é o próprio Cristo Jesus, que vem rezar conosco, que se faz presente, que se oferece para rezar conosco junto a Deus Pai, que pede em nosso favor perdão por nossas faltas. Então, nessa oração das orações, que é a Santa Missa, ou talvez pouco você participa da Santa Missa. Por quê? Porque tem pouco conhecimento da mesma missa. Você, por certo, sabe que na Santa Missa se renova o sacrifício incruento, ou seja, sem o derramamento de sangue, do preciosíssimo sangue de Cristo Jesus na cruz. Quando Cristo, então, no alto da cruz, trouxe a redenção, a salvação para todos nós. Quando novamente Cristo Jesus uniu a humanidade com a divindade. E novamente a divindade se inclinou para a humanidade. A divindade abriu o caminho
para nós chegarmos à eternidade, se nós procurarmos lutar nessa vida à semelhança de Cristo Jesus, fazendo o bem. Então, especialmente, a missa é a mesma para todos os que se encontram na igreja, mas as graças advêm para cada um dependendo da fé da pessoa, da participação consciente de cada pessoa na Santa Missa. E para esclarecer melhor, vamos colocar aqui um exemplo de 3 trabalhadores. Pode, talvez até, ser uma lenda, que assim seja, mas o que vale é a mensagem que nos traz esta mensagem, neste momento, essa colocação que vamos fazer neste momento sobre a Santa Missa, por assim dizer, para esclarecer melhor. Numa cidade, estavam construindo uma grande catedral. E a catedral estava sendo construída só com pedras. E centenas de operários ali trabalhavam. Um belo dia, vem para esta cidade uma ilustre autoridade. E, nesta mesma cidade, o povo acolheu esta autoridade com mais os amigos desta autoridade. E mostrando a cidade, mostrando algumas paisagens, o prefeito e as autoridades daquela cidade acharam por bem também levar esta autoridade para ver a construção desta imensa catedral, desta imensa igreja que estava sendo construída de pedra. E esta autoridade, olhando aqueles operários indo para lá e para cá, trabalhando na construção da catedral, veja bem, esta autoridade fez 3 interrogações, 3 perguntas para esses operários, para essas pessoas que estavam ali trabalhando, batalhando, suando e se cansando. E a mesma pergunta ele fez. Perguntou ao primeiro operário: o que é que você está fazendo aqui? E o operário disse: mas você não vê? Eu estou carregando pedras para construir esta igreja. Muito bem, diz a autoridade. E a autoridade pergunta para o segundo operário: o que você está fazendo aqui? Mas o senhor não vê? Eu estou carregando pedra para a construção desta igreja, desta catedral, e assim ganhar o meu salário, o meu pão diário para mim e para minha família, e para o nisso também. Veja bem, o primeiro só viu o trabalho dele. Este segundo já viu que com o trabalho dele, ele estava sustentando a si mesmo, bem como a sua família. E esta autoridade interrogou para o terceiro operário a mesma pergunta: o que você está fazendo aqui? Mas o senhor não vê? Eu estou trabalhando na construção desta igreja, desta catedral, para assim ganhar o meu pão diário e para a família, e também colaborando na construção desta igreja esta onde centenas ou milhares de pessoas no futuro irão rezar, irão louvar a Deus, e tantas crianças irão ali aprender o caminho certo, o caminho do bem, o caminho que leva para a eternidade.
E quantos ali vão derramar, quem sabe, até lágrimas de comoção nos momentos de dor, de sofrimento, enfim, vão louvar a Deus. Então vejam, 3 perguntas iguais, com 3 respostas diferentes, sem dúvida nenhuma. E especialmente também a Santa Missa. A Santa Missa em si é igual para todas as pessoas. Na missa é assim. A missa é a mesma para todos, mas a maneira de participar é diferente, dependendo da fé e do interesse de cada um. Ou seja, também envolve bastante aqui o conhecimento que a pessoa tem. Algumas pessoas vão apenas à missa para cumprir o preceito. Os que só carregam pedras, por exemplo. Então, vão para a igreja só porque é necessário, é um preceito, ir à missa no final de semana. Então, aqueles que só carregam pedras. Há os outros que vão para rezar, para fazer os pedidos, fazer as suas orações, para defender o seu pão. Aqueles que vão fazer seus pedidos, fazer as suas orações, vão ali já com um pouco mais de amor para com Deus, para com Jesus Cristo. Agora, há aqueles que vão para louvar a Deus, para se unir a seus irmãos de caminhada e se unir ao Pai Eterno, os que constroem a catedral para louvar a Deus e mostrar para o futuro o caminho para as crianças ou mesmo para os jovens, para que possam seguir e conhecer sempre melhor a Cristo Jesus. Na Igreja Católica também, sem dúvida nenhuma, há pessoas que não têm, às vezes, esclarecimentos sobre a religião. Então, às vezes são Maria vai-te com as outras, como se diz. Assim, por exemplo, se você olhar no enterro, às vezes até a devoção de algumas pessoas é misturado com diversas superstições. Quantas pessoas, por exemplo, se você olhar no enterro, você vai no enterro em certos locais, onde as pessoas, quando desce o caixão do defunto, as pessoas pegam um punhado de barro e jogam em cima do caixão. Pessoas que veem isso ali, não sabem o sentido, por que está tirando esse barro? E também pegam e jogam também. Mas qual é o sentido disso aí? Pode-se dar diversos sentidos, talvez até um para participar. Bem, eu estou aqui me despedindo desta pessoa, que é um amigo meu, que é um conhecido meu, mas às vezes nem é conhecido, às vezes é completamente estranho, né? Então joga o barro na cova sem saber por que estão fazendo esse gesto. Assim também, muitas pessoas que entram na igreja, olham para lá e para cá e seguem os gestos, as posições das pessoas. Se a pessoa se ajoelha, outra pessoa se ajoelha, se a pessoa se senta, se a pessoa se levanta, faz os gestos, mas não sabe qual é a razão. E nós queremos também dar um pouco de explicação. Qual a razão de você ajoelhar? Qual a razão de você ficar em pé? Então, na Santa Missa. Então, sempre você deve procurar entrar em contato com Deus na Santa Missa. Mas você deve também estar com a consciência tranquila ao participar da Santa Missa, né? Aliás, é interessante, por exemplo, veja bem,
uma pesquisa que foi feita a respeito da Santa Missa. A mesma pergunta foi feita para todas as pessoas e diversas pessoas responderam. Veja as respostas, as mais diversas, as mais diferentes que pessoas deram. A pergunta era o seguinte: por que você vai à Santa Missa? E veja as respostas. Eu vou à missa, eu fui à missa porque é domingo, porque era domingo. A outra pessoa, eu fui à missa para rezar. Eu fui à missa para pedir boa sorte para a minha vida. Eu fui à missa das bodas de um amigo meu, das bodas de casamento. Eu fui à missa no aniversário do meu afilhado. Outro, eu fui à missa na formatura da universidade de meu filho. Eu fui à missa de corpo presente de um conhecido meu. Outra resposta, eu fui à missa para pedir a saúde e a paz para mim e para a família. Eu fui à missa de 7º dia de um parente meu. Eu fui à missa porque era Natal. Eu fui à missa para agradecer e louvar a Deus. Então você vê as respostas as mais diferentes que vão aparecendo. Se Deus quiser, na seguinte vez vamos continuar nesta reflexão, explicando um pouco por que a pessoa vai à Santa Missa. E agora rezemos pelos doentes. Ó Rainha e benigna Mãe do céu, que sempre e tanto vos compadecestes das pessoas enfermas, e que aparecendo nos diversos locais, enriquecestes de uma fonte milagrosa muitos locais com água maravilhosa, água onde acham refrigério todas as enfermidades. Acolhei debaixo de vosso manto salvífico os enfermos que recomendamos a vossa proteção. Vede-lhes as dores, os padecimentos e as lágrimas de aflição, e apiedai-vos do coração angustiado dos seus parentes e amigos. Especialmente defendei-nos, ó Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça, defendei a todos nós desta terrível epidemia, especialmente desta terceira onda que está vindo com mais violência contra todos e cada um de nós. Que Nossa Senhora da Saúde nos proteja, bem como defenda nossa memória, nossa inteligência, ó Nossa Senhora da Cabeça. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. Saúde, paz, alegria, felicidade, otimismo, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça, e agora a bênção também da água, que você poderá tomar com muita fé e devoção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na quinta-feira, às 14h30, se Deus quiser.